E aí, pessoal? Vocês estão bem? Tudo beleza? Então, eu queria fazer um vídeo introdutório sobre a psicanálise. E eu acho que o principal ponto de partida para isso é a gente começar pela pergunta: o que é o sonho? Você sabe me dizer isso? Você sabe me dizer o que é um sonho, de onde eles vêm, para que eles servem? A gente pode dizer que antes da psicanálise haviam duas maneiras assim proeminentes de enxergar o sonho, né? A primeira delas vem desde a antiguidade, na qual o sonho é visto como uma maneira dos deuses se comunicarem com as pessoas, uma maneira dos mortos se comunicarem com as pessoas, profecias são feitas e reveladas através de sonho, né? E outra maneira um pouco mais contemporânea via o sonho como um mero exercício de imaginação, sabe? Uma coisa sem pé nem cabeça que o nosso cérebro faz quando está dormindo e que ninguém deveria prestar muita atenção porque não faz muito sentido. E daí vai chegar o Freud e vai fazer o que ninguém na época fazia, né? Ele era um médico e ele vai escutar os sonhos das pessoas. Ele vai se importar sobre esse aspecto que ninguém na época se importava muito. E ele percebeu que os sonhos diziam muito sobre o desejo dessa pessoa, né? Daí que vem a sua famosa e bem contraditória frase que todo sonho é a realização de um desejo. E esses desejos, eles não precisam ser atuais. Esses desejos podem vir de longa data, podem ser desejos que a gente teve quando criança, há muito tempo, desejos que a gente nem lembra mais, desejos que a gente talvez lembre, mas tenha vergonha ou que não sinta que são compatíveis com a nossa vida de adulto, com os nossos ideais de moralidade, com a nossa religião. Podem ser desejos e ideias, aliás, que nos causam nojo, que nos causam repulsa hoje em dia, mas mesmo assim, esses desejos continuam dentro da gente. E essa é a maior sacada da psicanálise que faz com que ela seja tão rechaçada até hoje, né? Essa ideia de que o eu não é senhor na própria morada, que dentro da gente coabitam ideias contraditórias, ideias que a gente não gostaria que existissem, sabe? E daí esses desejos vão se exprimir exatamente no momento que a gente está dormindo. Mas por quê? Por que isso acontece, né? Por que durante o sonho? Então, o Freud vai supor que o sonho é uma espécie de guardião do sono, né? O sono, dormir é uma atividade importantíssima para a nossa cognição, para restabelecer o nosso bem-estar físico e mental. Mas para a gente permanecer dormindo, alguma coisa tem que acontecer, segundo Freud, né? E o sonho é uma espécie de distração que faz com que a gente continue dormindo, né? Imagina uma mãe que quer que a criança fique quieta numa mesa enquanto ela está jantando. Essa mãe, por exemplo, vai dar um smartphone para a criança: olha para isso, se distrai, fica quietinha. O sonho funciona mais ou menos assim: é um filminho que a gente assiste que faz com que a gente permaneça quietinho dormindo. O que acontece é que quando a gente está acordado, esses desejos, esses pensamentos, eles são reprimidos por um tipo de autocensura que a gente aprende a fazer muito cedo na nossa vida, né? Desde criança, com a nossa educação, a gente aprende que alguns pensamentos, algumas ideias são eticamente ruins, que algumas coisas a gente não deveria pensar, que a gente não deveria fazer, e a gente meio que afasta isso da nossa mente. O que acontece durante a noite é que essa censura fica um pouco mais fraca, e então esses pensamentos, esses desejos têm mais oportunidade de aflorar no nosso consciente. Mas aí que está o pulo do gato, porque essa censura ela fica mais fraca, mas ela não desaparece. Se a gente simplesmente sonhasse todos os nossos desejos reprimidos, a gente acordaria bem assustado. Seria uma coisa muito desagradável, que aliás acontece de vez em quando a censura falha, a gente chama isso de pesadelo. Então o Freud vai dizer que para manter a gente dormindo, manter a gente confortável com o sonho, mesmo exprimindo esses desejos
desagradáveis, né? Existe uma coisa chamada o trabalho do sonho, que é a maneira que a nossa mente encontra para disfarçar esses desejos reprimidos. E daí no seu livro, A Interpretação dos Sonhos, o Freud vai explicar esses mecanismos que fazem com que a gente consiga traduzir o que o sonho quer dizer, consiga reverter essa distorção. E vamos lembrar que a nossa mente quer exatamente o contrário. A nossa mente fez todo esse esforço para esconder a ideia principal do sonho. E eu não quero ficar aqui descrevendo esses mecanismos em detalhes para o vídeo não ficar chato, para o vídeo não ficar pesado. Se te interessa, eu sugiro que você leia um livro e descubra. Bom, então isso foi A Interpretação dos Sonhos, do Freud, um livro aí de mais de 600 páginas que eu resumi aqui para vocês em 2, 3 minutos. Mas enfim, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E me contem aí algum sonho muito louco que vocês tiveram.